Mateus 19, 15 diz assim, a partir do 16. O título é O Mancebo de Qualidade. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: E quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que receberemos? Então Jesus lhe disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aleluias. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. Uma palavra profunda, como toda a palavra de Jesus. Uma palavra que traz uma reflexão para nós. O título diz: O mancebo de qualidade. Os jovens sabem o que é mancebo? Não. Mancebo, a língua portuguesa quer dizer jovem, viu? Então, aqui, um jovem veio até Jesus. Mas esse jovem, pelo que nós entendemos ao estudar esta palavra, ele conhecia as Escrituras. Ele era um seguidor de Jesus. Ele já conhecia sobre as leis, sobre as promessas de Deus. E quando ele vem até Jesus, ele tem um desejo de ir mais além.
Só que tinha alguma coisa no coração deste jovem que impedia que ele andasse com Jesus. Mas quem sabia disso? Somente Jesus. Muitas vezes, há alguns irmãos entre nós que têm tudo de crente. Está conosco em todos os cultos. Se veste como crente, fala como crente, anda como crente, prega, louva. Mas, assim como foi na vida desse jovem, existe alguma coisa que atrapalha. Aos olhos humanos, ninguém percebe, ninguém sabe o que nós passamos fora da igreja, o que nós vivemos fora da igreja, como nós nos comportamos fora da igreja. Mas dentro da igreja, muitas vezes somos considerados o crente diferenciado. E quem pode, e quem sabe dessa indiferença que existe dentro do coração de cada um de nós? Somente Jesus. E Jesus hoje quer fazer um concerto com a gente. Se há alguma coisa entre nós, dentro de nós, que está nos impedindo de andar com Cristo, de ser um servo, dentro daquilo que o Senhor quer conosco, a gente precisa fazer uma autorreflexão. E depressa tirar esse empecilho que está nos atrapalhando. E ele vem tentando agradar a Jesus, dizendo: bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele sabia que ele precisava entrar para este rol, para os escolhidos, para o meio daqueles que já tinham conseguido. Precisava também fazer parte disso. E ele chega diante de Jesus e faz essa pergunta para Jesus. E Jesus, na sua humildade e sabedoria, por que me chama de bom, se bom é o Pai que está no céu? E Jesus fala para ele: se realmente é o desejo do teu coração entrar no reino dos céus, você precisa fazer algumas coisas. Cristo morreu pela humanidade. O amor de Deus para com a humanidade é incondicional. Não existe nada que possamos fazer para merecer. Não. É um amor, é a graça merecida. Não existe uma condição. Quando se trata da salvação, não existe condição. Porque é para todo homem que crê e se arrependa. Mas, para conseguir a salvação, existe condição. E Jesus fala para ele: você precisa seguir alguns conceitos. E ele disse: quais? Primeiro, não matarás.
não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí ele se vira para Jesus e diz: isso é fácil, isso eu já faço. Tudo isso que o Senhor citou, acabou de citar, eu já faço. Muitas coisas nós fazemos. Dentro das nossas possibilidades, porque no final desta leitura, o que está escrito? Quando Pedro diz para Jesus: e quem se salvará? Já que é tão difícil assim, quem poderá se salvar? O que é que Jesus responde? Ao homem isto é impossível, mas a Deus é possível. Então tem coisas que não é com a nossa força. Nós não podemos, principalmente tratando das coisas de Deus, usar da força, impondo, obrigando certas questões. Não funciona dessa maneira. Porque o próprio Jesus diz que não é por força e nem por violência. É simplesmente pela graça, pelo desejo em si. Se nós temos o desejo, Deus nos concede o quê? Capacitação. E Deus escolhe sempre os menores, aqueles que querem de verdade. Então Jesus fala para ele, e ele responde: isso tudo eu já faço. O que dá a entender é que esse moço, ele ia aos cultos, ele lia a Bíblia, ele conhecia da lei, ele obedecia ao pai, ele obedecia à mãe, ele honrava os seus pais. Ele dava bom testemunho. Como diz o texto, ele não matava, ele não roubava. Ele era uma pessoa, aparentemente, aos nossos olhos, perfeita. Mas existia uma trave, um empecilho, um muro, uma parede, alguma coisa que o impedia de andar com Cristo, de alcançar as maravilhas do Senhor. Muitas coisas, muitas vezes, nós estamos com esse empecilho dentro de nós, com essa pedra. E o Senhor precisa remover essa pedra de dentro de nós. E disse-lhe o mancebo: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Olha só, desde criança, ele já conhecia os princípios. Os pais dele ensinavam para ele, trazia na congregação, participava da escola dominical, participava dos cultos, aprendeu dentro da casa do Senhor sobre valores, sobre princípios que são inegociáveis. Mas este moço, ele obteve para si muitas propriedades. Aí é que entra o ponto-chave da lição, do ensinamento. O que nós estamos desejando para nós? Será que nós estamos valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Porque esse é o ponto central da lição. Ele tinha muitas propriedades. E o coração desse moço estava nelas. Ele fazia tudo. Talvez de forma automática, como muitas vezes nós fazemos. Mas ele não conseguia. Imagina o pensamento daquele jovem quando ia dormir.
eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que contratar funcionários, eu tenho que mandar funcionários embora, eu tenho que fazer o meu dinheiro multiplicar cada vez mais. E isso estava o impedindo. Talvez por conta dessas coisas, ele estava se relaxando com as coisas de Deus. Mas Jesus, ele sonda, só ele tem esse poder de saber o que eu e o que você está pensando. E Jesus conhecia e sabia exatamente o que aquele jovem precisava se livrar para poder ser um servo perfeito. E Jesus diz assim para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu, e só assim poderá me seguir. É duro, né? Quer ser perfeito? Alguma coisa precisa ser tirada. E tudo aquilo que precisa ser tirado, dói. Tudo aquilo que precisa ser tirado da nossa vida, para nós nos colocarmos realmente dentro daquilo que o Senhor quer conosco, do propósito de Deus, dói. Eu não sei o que o Senhor vai tirar de mim. Não sei. Se precisar tirar, Ele vai tirar. E vai doer. Eu não sei o que o Senhor vai tirar de você. Mas vai doer. Essa é uma palavra muito profunda para nós, cristãos. Porque este jovem era riqueza. Eram bens. Nós não temos riqueza. Coisas materiais, nós não temos. Mas temos muitas coisas além dessas coisas, que muitas vezes está nos impedindo de andar com Cristo, de receber as bênçãos do Senhor, de viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. O problema é que nós nos apegamos às coisas. Sabe o que acontece? Nós aprendemos, aos longos dos dias da nossa experiência, nossa vivência, que pecado que impede a nossa salvação são aqueles pecados maiores, visíveis, que se tornam públicos. Muitas vezes é coisa pequena, coisinha pequena. E nós estamos perdendo a nossa salvação por coisas pequenas, que precisam serem arrancadas. O próprio Jesus, inclusive, dá um exemplo sobre as raposinhas, né? Mas todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando você vê, a casa já não tem mais estrutura, já foi corroída. A gente precisa ficar atento. Então, depois desse diálogo, o mancebo, o jovem, ouvindo estas palavras, se retirou triste. Por que eu falei que dói? Dói. Quando precisa ser tirado alguma coisa da nossa vida que a gente gosta, que a gente ama, que aquilo está acima das coisas do reino de Deus, e precisa ser tirado, vai doer. Aí, nós quem escolhemos passar por esse processo ou não. Quer de fato, quer realmente andar com Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo, precisa tirar a pedra que está nos atrapalhando.
Então, este jovem, depois desse diálogo, ele se retirou. Ele foi embora. Pensando ele, eu imagino, a Bíblia não relata, que loucura é essa? Eu tenho que desfazer dos meus bens que eu tanto trabalhei a vida toda para obtê-los. E agora eu tenho que desfazer de tudo isso para andar com Jesus, para ganhar, alcançar o céu. Ele preferiu continuar na mesmice, na vida dele. Não é por força, nem por violência. Não é por imposição. A obra do Senhor, ela é feita de voluntários. Somos nós que mantemos a obra do Senhor, de forma voluntária, sem pressão, sem imposição, sem cobrança. Não é assim? Jesus poderia ir atrás daquele jovem. Jesus simplesmente pregou para aquele jovem, disse a verdade para ele, e agora deixou ele decidir. Por que Deus é fiel com a sua palavra? É porque Ele deu para nós o livre arbítrio. Deus não interfere, Deus não volta atrás com a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. Quando Ele disse, você tem um livre arbítrio, é você que vai decidir. É você que vai escolher. A palavra Ele usa profetas, Ele usa pastores, Ele usa homens, Ele usa mulheres, usa criança no louvor, usa na pregação, mas a palavra é falada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Segue quem quer. É difícil? É difícil. Mas no final do texto, Jesus diz que aos homens é impossível. Ninguém passa e vai até o céu sem ter que passar por Jesus. Jesus quer dizer isso, tem que passar por mim. Só eu posso. A você é impossível, mas comigo é possível. Quem sabe aquele jovem, ele foi para casa se lamentar, ignorou totalmente ali o que ouviu. Não se fala mais sobre este jovem. Mas Jesus diz assim aos seus discípulos que estavam ouvindo esse diálogo. Os discípulos de Jesus estavam ali com ele. E todas as vezes que Jesus estava falando, estava pregando, na maioria delas estavam os discípulos com Jesus. Jesus não andava sozinho, por várias razões e por vários motivos. A gente sabe que as pessoas, elas são más. Alguns daquela região, ou de alguns lugares em que Jesus visitava, detestava Jesus. E por isso, os discípulos andavam com Jesus. Usavam estratégias como de segurança para poder guardar a vida de Jesus ali, fisicamente falando. Então, os discípulos estavam ali com Jesus. E Jesus vira para os discípulos e diz assim: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Porque aquele jovem era rico. Ele tinha propriedades. Nos dias de hoje, um jovem rico que tem empresas, carros de luxo,
tem funcionários, ouvir uma palavra dessa, dificilmente ele vai entrar no reino do céu. Mas, quando estes mesmos estão em uma cama de hospital, dependendo de um milagre, eles abrem, eles confessam com a própria boca: eu daria tudo. Eu daria tudo para poder estar correndo, para poder estar andando, para poder estar falando, para poder estar respirando. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Aquele, acho que é o fundador da Microsoft, né? Acho que é ele. Bill Gates. Não lembro agora. Ele teve um problema de saúde e ele dizia nos últimos dias da vida dele a mesma coisa que eu estou falando. Eu daria tudo. O que é esse tudo? Que a pessoa não consegue dar quando tem saúde, quando tem vida. Mas agora é tarde. Né? Então, o ser humano é capaz de chegar a este ponto. Então, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E isso nós sabemos que é um fato, que é uma verdade. Eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor quando eu tomo conhecimento de que um rico serve ao Senhor, de que um rico se converteu, porque é a coisa mais rara de se ver. É a coisa mais rara de se ver. Porque o rico, no entendimento dele, na ignorância dele, ele não precisa de nada. Porque uma coisa é você ser dependente de Deus, esperar no Senhor. Para o rico, esperar no Senhor é humilhante. Depender de um outro é humilhante. Porque ele tem o poder do dinheiro na sua mão. É por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo. Ele usou uma narrativa figurativa, mas a gente entende a profundidade dessa fala. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Essa palavra de Jesus. Então os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Espera aí, Jesus, como é que é isso aí? Então, quer dizer, no entendimento dos discípulos, ninguém pode se salvar? Porque dura é esta palavra. Ter que se desfazer das coisas para poder se salvar. Mas não é exatamente isso, literalmente isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando com aquele jovem. Jesus não está falando que todos os que têm bens, propriedades, devam fazer isso. Jesus está nos dando uma lição de que o coração daquele jovem estava em suas riquezas. E por esse motivo, era impossível ele alcançar o céu. Então, entendemos isso. Não é que todo mundo que é rico e tem propriedade deva fazer, tem que fazer isso. Não é uma obrigação, tem que fazer. Não é uma regra, uma lei. Jesus estava falando especificamente com aquele jovem. É claro que se ele vier falar com outro rico e sondar o coração desta pessoa e ver que o coração dela está em suas propriedades, em seus bens, ele vai dizer a mesma coisa. Mas os discípulos também não entenderam.
E aí foi questionar a Jesus, mas como? Então é necessário fazer isso? Jesus disse, calma, porque aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluias. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que receberemos em troca? Porque, naquele momento, os discípulos ainda não tinham entendido 100% o propósito de Deus na vida deles. Eles ainda não tinham compreendido, eles tinham muitas dúvidas. Todas as vezes que Jesus falava, principalmente quando era parábola, eles iam ter com Jesus depois, pedir uma explicação. E eles não tinham entendido essa palavra. Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo que vós, olha só, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar num trono da sua glória, então também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus aqui já está falando, olha, vocês, lá na frente, vocês vão entender o que eu tenho para vocês. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, essa aqui é uma promessa profunda, receberá 100 vezes tanto. Jesus não está falando essa promessa de bênção. Acompanha comigo a leitura, para ver se o meu raciocínio está certo. Por amor do meu nome receberá 100 vezes tanto. E, olha só, e herdará a vida eterna. Então, Jesus está fazendo essa promessa de 100 vezes, 100 por 1, é no tempo que nós estivermos aqui. As bênçãos do Senhor estão próximas. Se nós obedecermos e fazermos a vontade de Deus, nós iremos alcançá-las, ainda nesta terra. E também herdará a vida eterna. Ou seja, 2 promessas em uma. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros os primeiros. O que esse último versículo quer dizer? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. É que para o reino de Deus, não importa se eu tenho 20 anos de ministério, 30 anos, 50 anos, ou se você chegou hoje, se converteu hoje e entregou a sua vida para Jesus, você terá a mesma promessa do Senhor sobre a sua vida. É por isso que o Senhor não faz acepção de pessoas e não mede se você tem um dia, uma semana, ou 10 anos, ou 20 anos de evangelho. Nós temos exemplos claros na Bíblia. Aquele ladrão, ele se converteu ali na cruz e recebeu a vida eterna ali naquele momento, de forma instantânea. Jesus também conta uma parábola de um homem, um sitiante que veio à cidade buscar trabalhadores para a sua vinha. E ele veio várias vezes do dia. Veio cedo, veio 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde,
eu estou falando aqui de forma aleatória, mas não é exatamente desses horários, eu só estou facilitando aqui para os irmãos entenderem. Ele veio 4 vezes durante o dia. A primeira vez, 5 horas da manhã, ele chegou na praça, ele encontrou alguns trabalhadores. E ele disse: eu estou precisando de trabalhadores. Querem ir comigo? Eu pago X, ou seja, pago R$100. Vocês querem? Vamos, aceitamos. Depois esse trabalhador voltou, lá para as 10 horas da manhã, encontrou mais outro, aliás, o dono, né? Voltou, encontrou mais pessoas. Vocês querem trabalhar comigo? Eu pago R$100. Vamos. Depois voltou mais 2 vezes. Por fim, 2 horas da tarde, ele voltou, levou mais trabalhadores e pagou, eu pago R$100. Os irmãos estão entendendo até aqui? Chegando no final do dia, o dono da fazenda chamou todos. Quanto eu te devo? 100. Quanto eu te devo? 100. Quanto eu te devo? 100. Para todos, ele pagou o que era justo, combinado. Só que aqueles que chegaram no primeiro horário, que trabalharam o dobro ou o triplo daquele que chegou por último, foram questionar. Não é justo. Eu trabalhei o dia todo, ganhei 100. Esse trabalhou 3 horas, ganhou 100. Entendeu, irmão? Então, Jesus deu esse exemplo, para a gente entender que não é o fato de estarmos aqui trabalhando na obra. Eu já ouvi muitos irmãos questionarem: eu trabalho na obra há 30 anos, eu tenho direitos, eu tenho, fazendo exigências, como que se no céu fosse assim. Não. Aquele que se converteu ontem tem o mesmo direito que eu perante Deus. Somos todos iguais. Entendeu? Que Deus abençoe os irmãos até aqui. Esta é a palavra, que possamos refletir e pedir a Deus graça e misericórdia sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe.